A manhã começou com um silêncio desconfortável que pesava sobre a cozinha como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Eu preparei o café como de costume: pão com chia que comprava na padaria artesanal do bairro, ovos cozidos no ponto exato de 6 minutos e meio e um suco de laranja que ele sempre fingia gostar, mas que eu sabia que desprezava pelo modo como apertava os lábios ao primeiro gole. Observei cada movimento dele enquanto colocava à mesa. Reinaldo folheava o jornal com aquela expressão de falsa intelectualidade que cultivava havia anos, os óculos de leitura apoiados na ponta do nariz, a testa franzida como se estivesse decifrando os segredos do universo, quando, na verdade, estava apenas conferindo os resultados do futebol. 10 anos. 10 longos anos dividindo a vida com aquele homem. No início, eu acreditava que era amor. Hoje, reconheço que foi apenas minha inexperiência confundindo manipulação com carinho, controle com cuidado. Mas naquela manhã de quinta-feira, enquanto o sol de agosto entrava preguiçoso pela janela da cozinha, eu havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Quando me sentei à mesa, senti o peso do que estava prestes a fazer. Meu coração batia acelerado, mas minhas mãos permaneciam firmes. Afinal, eram as mesmas mãos que realizavam cirurgias delicadas, que navegavam por artérias e veias com precisão milimétrica. Se eu conseguia operar uma carótida obstruída, certamente conseguiria enfrentar aquele momento. Respirei fundo, deixei a xícara de café pousar sobre o pires com um suave tilintar e fui direta. Reinaldo, eu não vou transferir o dinheiro que meus pais deixaram, não para você, e muito menos para ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o maxilar dele travar, os músculos da face se contraindo em câmera lenta. O garfo escorregou de sua mão direita e caiu sobre o prato com um estrondo que pareceu ecoar pela eternidade. Seus olhos, normalmente de um castanho apático, escureceram como se uma sombra tivesse passado por eles. Você sabe que isso não é uma escolha. A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de uma ameaça implícita que eu conhecia bem demais. Você prometeu cuidar de mim. Isso inclui o que me pertence por direito. Por direito. As palavras ricochetearam em minha mente. Que direito ele tinha sobre a herança que meus pais, com tanto sacrifício, haviam reservado para mim? Doutor João e Dona Maria, médico e professora, que trabalharam a vida inteira para garantir que a filha única tivesse segurança financeira. Eles morreram há 3 anos, num acidente de carro voltando de Campos do Jordão. E desde então, Reinaldo havia mostrado sua verdadeira face, a de um abutre circulando uma carcaça. Você nunca cuidou de mim, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da própria voz. Queria apenas o que o meu sobrenome representava. Os contatos do meu pai no hospital, o prestígio da família e agora, o dinheiro. Foi então que o homem com quem dormi durante 10 anos se transformou num monstro que eu sempre soube que existia, mas que preferia ignorar. A máscara de civilidade que ele usava em público caiu completamente, revelando a criatura violenta que habitava sob a pele. Ele levantou com tanta força que a cadeira tombou para trás. Com um movimento brusco, chutou a mesa. A jarra de suco explodiu no chão em 1000 pedaços, o líquido laranja se espalhando como sangue sobre os ladrilhos brancos. Antes que eu pudesse reagir, ele já estava sobre mim, me empurrando contra a parede com violência. "Transfere agora!" O grito dele foi tão alto que senti meus tímpanos vibrarem. 1 milhão é o mínimo que você me deve! Ou eu te jogo da varanda agora mesmo! As mãos dele encontraram meu cabelo, puxando com tanta força que minha cabeça girou involuntariamente. A dor foi lancinante, como 1000 agulhas perfurando meu couro cabeludo simultaneamente. Mas não foi a dor física que me aterrorizou, foi a completa ausência de humanidade em seus olhos. Ali, naquele momento, olhando para o rosto contorcido de raiva do homem que um dia prometia amar e respeitar, eu vi apenas um predador. Lutei como pude.
Meus anos de plantões intermináveis, carregando equipamentos pesados pelos corredores do hospital, haviam me dado alguma força. Consegui acertar uma joelhada em seu estômago, o que o fez afrouxar o aperto por um segundo. Tempo suficiente para eu me desvencilhar e correr. Tranquei-me no quarto, o coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar. Do outro lado da porta, ele socava com os punhos, urrava obscenidades, ameaças cada vez mais violentas. A madeira tremia sob o impacto e eu temi que cedesse a qualquer momento. Odete, abre essa merda de porta! Você é minha mulher! Esse dinheiro é nosso! Nosso! Encostei-me contra a cômoda, usando meu peso para criar uma barreira adicional. As lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de indignação, de nojo por ter permitido que chegássemos a esse ponto. Então, tão repentinamente quanto começou, tudo cessou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que os gritos. Ouvi seus passos pesados se afastando, a porta da frente batendo com força. Ele foi embora. Permaneci ali, sentada no chão do quarto, por quase 1 hora. Meu corpo tremia incontrolavelmente, a adrenalina ainda correndo pelas veias. Quando finalmente encontrei forças para me levantar, fui até o espelho. A mulher que me encarava de volta era irreconhecível. Cabelos desgrenhados, marcas vermelhas no pescoço onde ele havia apertado, os olhos inchados. Mas havia algo mais naquele reflexo. Uma determinação que eu não via há anos. Uma força que sempre esteve ali, soterrada sob camadas de submissão e medo. Naquele momento, olhando para meu próprio rosto marcado pela violência, tomei a decisão mais importante da minha vida. Peguei meu celular e comecei a gravar um áudio, documentando tudo o que havia acontecido. Minha voz saiu rouca, embargada, mas clara. Hoje, dia 23 de agosto, às 8h45 da manhã, meu marido, Reinaldo Ferreira da Silva, me agrediu fisicamente após eu negar transferir R$ 1 milhão da herança dos meus pais. Ele puxou meu cabelo, me empurrou contra a parede, ameaçou me jogar da varanda do apartamento. Tirei fotos das marcas, dos cacos de vidro no chão da cozinha, da mesa revirada. Cada evidência era uma peça do quebra-cabeça que montaria minha libertação. Tomei um banho demorado, deixando a água quente lavar não apenas as marcas físicas, mas também anos de humilhação silenciosa. Vesti meu jaleco branco, minha armadura, e fui para o hospital. No caminho, parada num semáforo, observei um casal de idosos atravessando a rua de mãos dadas. A senhora tropeçou levemente e o marido a amparou com cuidado, sussurrando algo que a fez sorrir. Era isso que meus pais tinham. Era isso que eu nunca teria com Reinaldo. O hospital era meu santuário. Ali, entre o cheiro de desinfetante e o som constante dos monitores, eu era a doutora Odete Cavalcante, cirurgiã vascular respeitada, não a esposa submissa que apanhava do marido. Minha primeira cirurgia do dia era complexa. Uma endarterectomia carotídea em um senhor de 72 anos com histórico de múltiplos infartos. Enquanto me paramentava, a enfermeira instrumentadora, Cláudia, notou as marcas em meu pescoço que a gola alta não conseguia esconder completamente. "Doutora, está tudo bem?" Ela perguntou com a delicadeza de quem já viu aquele tipo de marca antes. "Vai ficar", respondi, ajustando as luvas. "Hoje vai ficar tudo bem. A cirurgia durou 3 horas. Enquanto dissecava cuidadosamente a artéria carótida, removendo as placas de ateroma que ameaçavam a vida daquele paciente, minha mente trabalhava em paralelo, traçando o plano que executaria assim que saísse dali. Era irônico. Ali estava eu, salvando a vida de um estranho, enquanto a minha própria vida corria perigo dentro da minha própria casa. Mas havia uma diferença fundamental. Eu sabia exatamente onde fazer a incisão para resolver ambos os problemas. Após a cirurgia, enquanto ditava o relatório operatório, peguei meu celular e fiz a ligação que mudaria tudo. "Dr. Marcos? É Odete Cavalcante.
Preciso dos seus serviços. É urgente. Marcos Vinícius era mais que meu advogado. Era amigo da família há décadas. Havia sido padrinho de casamento dos meus pais. Quando expliquei a situação, o silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Odete, por que não me procurou antes? A voz dele estava carregada de preocupação paternal. Porque só hoje tive coragem de admitir o que todos já sabiam, respondi, sentindo um nó na garganta. Mas agora preciso agir rápido. Ele quer R$ 1 milhão para a amante viajar. Amante? Marcos não conseguiu esconder a surpresa. Flávia Mendonça. 25 anos, influenciadora digital, mora num apartamento em Moema que ele paga com o cartão corporativo da empresa onde trabalha. O suspiro de Marcos foi audível através do telefone. Mande-me todas as evidências, áudios, fotos, extratos bancários que comprovem os desvios. Vou preparar uma medida cautelar e uma ordem de afastamento. Odete, você tem para onde ir esta noite? Vou ficar no hospital. Tenho plantão. Menti. Na verdade, não tinha plantão, mas preferia dormir na sala de descanso dos médicos a voltar para casa. Não, você vai voltar para casa, mas não sozinha. Vou acionar a justiça imediatamente. Até o final do dia teremos uma solução. Desliguei sentindo uma mistura de alívio e apreensão. O dado estava lançado. Não havia volta. Passei o resto do dia operando no automático. Atendi pacientes, fiz rondas, participei de uma reunião sobre novos protocolos de anticoagulação, mas minha mente estava em outro lugar. A cada hora, eu checava o celular esperando notícias de Marcos. Às 4 da tarde, enquanto tomava um café requentado na copa dos médicos, recebi a mensagem: consegui. O juiz Armando Castelar emitiu a ordem. Ele mesmo quer acompanhar a execução. Seu marido não tem mais nenhum direito sobre seus bens. Encontro você em casa às 7. Juiz Armando Castelar. Eu conhecia o nome. Era conhecido por sua rigidez em casos de violência doméstica e crimes financeiros. Se ele havia aceitado acompanhar pessoalmente, era porque Marcos havia apresentado provas contundentes. Saí do hospital às 6h30. No caminho para casa, parei numa loja de conveniência e comprei uma garrafa de vinho. Um Malbec argentino que guardaria para uma ocasião especial. Hoje parecia apropriado. Quando cheguei ao prédio, o porteiro, seu José, me cumprimentou com seu sorriso costumeiro, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma mistura de pena e admiração. Boa noite, doutora. O doutor Marcos já subiu. Pediu para avisar que está esperando no hall do apartamento. Então todos sabiam. Num prédio, segredos não existem. As paredes têm ouvidos, e os gritos de Reinaldo pela manhã certamente haviam ecoado pelos andares. No elevador, ajeitei o cabelo e apliquei um pouco de batom. Não por vaidade, mas por orgulho. Quando aquela porta se abrisse, eu não seria mais a vítima. Marcos me esperava junto com outro homem. Alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno cinza que gritava autoridade. O juiz Armando Castelar em pessoa. Odete! Marcos me abraçou brevemente. Este é o juiz Castelar. Ele insistiu em vir pessoalmente. O juiz apertou minha mão com firmeza. Doutora Cavalcante, seu advogado me mostrou as evidências. É um caso claro de violência doméstica agravada por tentativa de extorsão. A senhora tem certeza de que quer prosseguir? Absoluta. Respondi sem hesitar. Ótimo. Então vamos preparar a recepção. Entramos no apartamento. Estava exatamente como Reinaldo gostava, impecavelmente limpo, cada objeto em seu lugar, as almofadas do sofá perfeitamente alinhadas. Era quase obsessivo o modo como ele exigia organização, exceto, é claro, quando estava quebrando tudo em seus acessos de raiva. Preparei a casa como ele esperaria encontrar. Acendi algumas velas aromáticas, coloquei uma música suave ao fundo. Até abri o vinho e deixei respirando sobre a mesa de centro. A cena perfeita para o que estava por vir. A senhora tem certeza de que ele virá? O juiz perguntou, ajeitando alguns documentos sobre a mesa. Tenho! Hoje é quinta-feira.
Ele sempre passa as quintas com ela e volta por volta das 7, 7:30. É um homem de hábitos. Marcos verificou o relógio. São 7:15. A qualquer momento. Como se tivesse sido invocado, ouvimos o barulho da chave na fechadura. Rapidamente tomamos posições. Eu no sofá, aparentemente relaxada, o juiz ao meu lado com ar profissional. Marcos permaneceu em pé, próximo à estante, como uma sentinela. A porta se abriu e as vozes chegaram antes deles. Reinaldo ria de algo que Flávia dizia, aquela risada forçada que ele usava quando queria impressionar. Eles entraram despreocupados, como se aquela fosse a casa deles. Foi então que notei. Flávia vestia uma das minhas camisas de seda, presente de aniversário da minha mãe. Nos pés, calçava meus chinelos Gucci que havia comprado em Paris durante um congresso. A audácia era tamanha que quase me fez perder a compostura. Eles pararam abruptamente ao nos ver. O sorriso de Reinaldo congelou, transformando-se numa máscara de surpresa e depois de raiva. Quem é esse? Ele apontou para o juiz, a voz já subindo de tom. Eu me levantei lentamente, alisando a saia do vestido. Este é o juiz Armando Castelar. Ele emitiu algumas ordens que você precisa conhecer. A casa não é mais sua. Na verdade, nunca foi. Está no meu nome, comprada com dinheiro da minha família antes do nosso casamento. Você tem 10 minutos para recolher seus pertences. Ou a polícia virá. Flávia se adiantou, o queixo erguido em desafio. Vista de perto, era ainda mais jovem do que eu imaginava. Pele lisa, sem as marcas que a vida deixa, olhos que ainda não conheciam decepção real. Você é só uma médica de jaleco. Ela cuspiu as palavras com desdém. Acha que intimida alguém com esse teatrinho? Reinaldo me contou tudo sobre você. Frígida, obsessiva, que não sabe satisfazer um homem de verdade. O juiz a olhou de cima a baixo com a mesma expressão que provavelmente usava para examinar evidências num crime. Calmamente, retirou um documento da pasta. Senhorita Flávia Mendonça, esta é sua intimação. Uso indevido de bens alheios. A senhora calça 37, correto? Os chinelos que está usando são 39. Não são seus. A camisa tem as iniciais OC bordadas. Também não é sua, mas serão suas primeiras peças no presídio se continuar debochando da justiça. Vi o sangue drenar do rosto dela. A realidade finalmente a atingindo. Aquilo não era uma briga de casal comum. Havia consequências legais reais. Reinaldo deu um passo à frente, mas Marcos se interpôs. Eu não aconselharia, Sr. Silva. Qualquer movimento agressivo será interpretado como violação da ordem de restrição emitida esta tarde. A pena é prisão imediata. Foi então que Reinaldo fez algo que eu não esperava. Caiu de joelhos. O homem que horas antes havia me ameaçado de morte agora se ajoelhava no carpete persa que tanto adorava, as mãos unidas em súplica. Odete, por favor, a gente pode conversar. Eu estava alterado hoje de manhã. Você sabe como eu fico quando estou estressado. Foi o trabalho, a pressão. Eu não queria te machucar. Caminhei lentamente até ele. Cada passo era deliberado, medido. Quando cheguei perto o suficiente, me ajoelhei também, ficando na altura dos seus olhos. Vi ali o homem que um dia pensei amar, os traços que me atraíram, o charme que me seduziu. Mas também vi a verdade que sempre esteve ali, a covardia, a ganância, a violência mal disfarçada. Aproximei meus lábios do ouvido dele e sussurrei, minha voz calma, como quando explicava um procedimento a um paciente. Eu sou cirurgiã vascular, Reinaldo. Passo meus dias navegando por artérias e veias, decidindo onde cortar, o que preservar, o que descartar. Sei cortar com precisão cirúrgica. E hoje te cortei da minha vida sem deixar cicatriz em mim. Mas em você. Essa ferida ficará aberta. Para sempre. Cada vez que tentar se aproximar, a ordem judicial será o torniquete que impedirá qualquer contato. Cada vez que pensar em me procurar, lembre-se, eu sei onde cortar. Levantei-me e voltei ao meu lugar no sofá. Reinaldo permaneceu ajoelhado, processando minhas palavras.
Senhor Silva. O juiz quebrou o silêncio. O senhor tem 8 minutos para recolher seus pertences pessoais. Apenas roupas e objetos de uso pessoal. Todos os eletrônicos, joias e outros itens de valor ficarão para posterior análise da partilha. Mas meu notebook, meu trabalho... Reinaldo balbuciou. O notebook que o senhor USA pertence à empresa, segundo consta nos autos. Marcos interveio. Aliás, a empresa já foi notificada sobre os desvios no cartão corporativo. Seu departamento de RH entrará em contato em breve. Foi Flávia quem explodiu. Isso é ridículo! Vocês não podem fazer isso! Reinaldo, fala alguma coisa! Faz alguma coisa! Mas Reinaldo estava quebrado. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo de quando seu pai, um jogador compulsivo, perdeu a casa da família numa mesa de pôquer. Era o olhar de quem finalmente entende que o blefe foi descoberto. Vou pegar minhas coisas, ele murmurou, levantando-se com dificuldade. Eu acompanho. Marcos se ofereceu, para garantir que apenas o necessário seja retirado. Enquanto eles se dirigiam ao quarto, Flávia e eu ficamos frente a frente. Ela tentava manter a pose, mas eu via o tremor em suas mãos, o modo como mordia o lábio inferior. Você não sabe com quem está mexendo. Ela tentou uma última cartada. Tenho milhões de seguidores. Vou acabar com sua reputação. O juiz pigarreou. Senhorita, difamação também é crime, e considerando que a senhora está envolvida em um caso de tentativa de extorsão... Eu não sabia de nada. Ela se defendeu rapidamente. Reinaldo disse que o dinheiro era dele. Disse? Repeti, saboreando a admissão. Então a senhora confirma que havia um plano para a transferência de valores? Ela percebeu o erro tarde demais. Abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Eu quero meu advogado. Ótima ideia. O juiz concordou. Vai precisar de um bom. Reinaldo voltou carregando 2 malas e alguns cabides com ternos. Parecia ter envelhecido anos em minutos. Marcos seguia logo atrás, garantindo que nada além do autorizado fosse levado. As chaves. Estendi a mão. Ele hesitou por um momento, depois depositou o molho em minha palma. O peso do metal era simbólico. Ali estava o fim de uma década de mentiras. Odete, você vai se arrepender disso. Ele tentou uma última ameaça, mas sua voz não tinha mais força. O único arrependimento que tenho é não ter feito isso antes, respondi com sinceridade. Antes dos hematomas, antes das humilhações, antes de você transformar nosso casamento numa transação comercial. Vamos, Reinaldo. Flávia puxou o braço dele, ansiosa para sair dali. Mas o juiz não havia terminado. Senhorita Mendonça, a camisa e os chinelos. O quê? Quer que eu saia pelada? Ela gritou, incrédula. Há um banheiro ali. Indiquei o lavabo. Suas roupas devem estar no quarto. Marcos pode buscá-las. O que se seguiu foi patético. Flávia teve que se trocar no lavabo, devolvendo minhas peças. Quando saiu, vestindo seu próprio vestido justo e sandálias de plataforma, parecia menor, diminuída. Vocês dois têm 48 horas para apresentar defesa sobre as acusações, o juiz informou, entregando as intimações. Sugiro que procurem bons advogados. E, senhor Silva, a ordem de restrição é clara: 100 metros de distância da doutora Cavalcante. Qualquer violação resultará em prisão imediata. Eles saíram em silêncio. Quando a porta se fechou, o apartamento pareceu respirar aliviado, como se as próprias paredes celebrassem a expulsão do opressor. A senhora foi muito corajosa, o juiz comentou, guardando os documentos. Muitas mulheres não conseguem dar esse passo. Eu opero corações, doutor. Sei que às vezes é preciso remover o tecido necrosado para o órgão voltar a funcionar. Marcos se aproximou, o rosto paternal cheio de preocupação. Odete, você tem certeza de que ficará bem sozinha? Pela primeira vez em 10 anos, Marcos, tenho certeza absoluta. Depois que eles partiram, fiquei sozinha no apartamento.
O silêncio era diferente agora. Não era o silêncio tenso que antecedia as tempestades de Reinaldo, mas um silêncio pacífico, acolhedor. Servi-me de uma taça do Malbec. O primeiro gole desceu queimando, mas era um ardor bem-vindo. Caminhei pelo apartamento, redescobrindo o espaço. Sem a presença opressora dele, cada cômodo parecia maior, mais iluminado. No quarto, abri o closet. O lado dele estava vazio, apenas alguns cabides balançando. Mas foi no fundo da gaveta de meias que encontrei a confirmação final de tudo que eu suspeitava. Extratos bancários de uma conta que eu desconhecia, comprovantes de transferências para Flávia que somavam centenas de milhares de reais ao longo dos últimos 2 anos. 2 anos. Enquanto eu me dedicava a salvar vidas, ele construía uma vida paralela com meu dinheiro. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa que precisava saber. Alô? A voz sonolenta de minha irmã mais nova atendeu do outro lado. Patrícia? Sou eu. Odete. Que horas são aí? Aqui em Londres está. Eu expulsei o Reinaldo. Silêncio. Depois. Finalmente! Meu Deus, Odete, finalmente! Eu estava rezando por esse dia. Você sabia? Todos sabíamos, mana. Mas você precisava chegar a essa conclusão sozinha. Como foi? Você está bem? Ele te machucou? Contei tudo. Cada detalhe, cada ameaça, cada momento de terror e cada momento de triunfo. Patrícia ouvia em silêncio, interrompendo apenas com interjeições de apoio. Eu pego o primeiro voo. Ela decidiu quando terminei. Você não deveria ficar sozinha. Não, Patty. Eu preciso ficar sozinha. Preciso reaprender quem sou sem ele. Tem certeza? Absoluta. Mas prometo que se precisar, eu ligo. Odete, eu tenho tanto orgulho de você. Mamãe e papai estariam tão orgulhosos. As lágrimas vieram então. Não de tristeza, mas de alívio, de libertação, de saudade dos meus pais que não viveram para ver esse momento, mas que de alguma forma, através da herança que deixaram, me deram os meios para minha independência. Depois de desligar, tomei um banho longo. A água quente lavava mais que a sujeira do dia, lavava anos de submissão. Quando saí, me enrolei no roupão felpudo e me olhei no espelho. As marcas no pescoço já estavam ficando roxas. Amanhã estariam piores. Mas não me importava. Eram medalhas de guerra, provas de que eu havia lutado e vencido. Preparei uma salada leve e comi em frente à TV, algo que Reinaldo nunca permitia. Mulher educada come à mesa, ele dizia. Escolhi um filme romântico meloso, do tipo que ele ridicularizava. Cada pequeno ato de rebeldia era uma reconquista de mim mesma. Por volta das 10 da noite, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi por reflexo profissional. Poderia ser alguma emergência do hospital. Sua vadia! A voz histérica de Flávia gritou do outro lado. Você destruiu tudo! O Reinaldo está acabado! Perdeu o emprego, congelaram as contas dele. As contas que ele alimentava com dinheiro roubado. Corrigi calmamente. Ele me amava. Íamos viajar para Bali, começar uma vida nova. Com meu dinheiro. Você não merecia ele. Frigida, velha, sem sal. Ele me contava como você era na cama, uma tábua. Respirei fundo. As palavras dela não me atingiam mais. Flávia, você tem 25 anos. É jovem, bonita, tem a vida toda pela frente. Por que desperdiçar com um homem que trai a esposa, rouba, mente e bate em mulher? Hoje ele fez isso comigo. Amanhã faria com você. Você não sabe de nada. O amor que nós temos. O amor que vocês têm acabou no momento em que o dinheiro secou. Quanto tempo você acha que ele ficaria com você sem poder bancar suas viagens, suas roupas, seus luxos? O silêncio do outro lado foi eloquente. Vá viver sua vida, Flávia. Encontre alguém da sua idade, construa algo real e agradeça por eu ter te livrado de um futuro ao lado de um agressor. Desliguei antes que ela pudesse responder. Bloqueei o número. Não havia mais nada a dizer. A noite avançava, mas o sono não vinha. A adrenalina ainda corria em minhas veias.
Decidi organizar o closet, ocupar as mãos enquanto a mente processava os eventos do dia. Foi enquanto arrumava as gavetas que encontrei nosso álbum de casamento. 10 anos atrás, eu usava um vestido de renda francesa, sorriso radiante, olhos cheios de esperança. Reinaldo estava elegante em seu smoking, o sorriso charmoso que escondia tantos segredos. Folheei as páginas devagar. Ali estava meu pai, Dr. João, orgulhoso ao me levar ao altar. Minha mãe, Dona Maria, chorando discretamente durante os votos. Eles não viveram para ver o que o casamento se tornou, e por isso sou grata. Uma foto em particular me chamou a atenção. Reinaldo e eu dançando, ele sussurrando algo em meu ouvido que me fazia rir. Lembrei do momento. Ele havia dito: "Agora você é minha para sempre." Na época pareceu romântico. Hoje, entendo o peso possessivo daquelas palavras. Fechei o álbum e o coloquei numa caixa. Não jogaria fora. Era parte da minha história, com todas as suas lições. Mas também não ficaria exposto, relembrando constantemente um erro que durou uma década. O celular tocou novamente. Desta vez era Marcos. "Odete, desculpe ligar tarde, mas achei que deveria saber." Reinaldo tentou acessar as contas conjuntas. Todas foram bloqueadas conforme solicitamos. "E a herança dos meus pais?" "Segura. Sempre esteve apenas em seu nome. Ele nunca teve acesso real." As transferências que fazia eram da conta corrente comum, alimentada pelo salário dele e seus rendimentos do hospital. "Quanto ele desviou ao todo?" Marcos suspirou. "Pelos nossos cálculos preliminares, cerca de R$ 800.000 nos últimos 2 anos. Mas vamos recuperar boa parte. A empresa dele já sinalizou que vai cobrar os gastos indevidos do cartão corporativo. R$ 800.000. O valor era astronômico, mas não me surpreendia. Os presentes caros para Flávia, as viagens, o apartamento em Moema. Tudo fazia sentido agora. "Obrigada, Marcos, por tudo." "Odete, você é como uma filha para mim. Seus pais me fariam voltar do além se eu não cuidasse de você. Agora descanse." Amanhã começamos a parte burocrática do divórcio. Depois de desligar, finalmente senti o cansaço. Era um cansaço bom, o tipo que vem após uma cirurgia bem-sucedida. O corpo pedindo descanso após superar um grande desafio. Deitei na cama king size, que agora era só minha. Esparramei-me pelo espaço, ocupando também o lado que era dele. Outro pequeno ato de rebeldia, outra reconquista. Mas o sono ainda relutava. A mente insistia em repassar cada momento, cada palavra, cada gesto. Foi então que me lembrei de uma técnica que usava com pacientes ansiosos antes de cirurgias. Visualização positiva. Fechei os olhos e me imaginei daqui a 1 ano. Via-me entrando neste mesmo apartamento, mas transformado. As paredes pintadas de cores que eu escolheria, móveis que refletiriam meu gosto, não o dele. Via-me chegando do hospital após salvar vidas, sendo recebida pelo silêncio acolhedor de um lar verdadeiramente meu. Com essa imagem reconfortante, finalmente adormeci. O som do despertador me trouxe de volta à realidade. 6 da manhã, como sempre. Por um momento, o reflexo condicionado quase me fez levantar para preparar o café de Reinaldo. Então me lembrei. Ele não estava mais aqui. Nunca mais estaria. Sorri. Espreguicei-me como há anos não fazia. Levantei no meu tempo, preparei apenas meu café. Forte, sem açúcar, do jeito que eu gostava e ele criticava. As marcas no pescoço haviam escurecido durante a noite. Apliquei cuidadosamente base e corretivo, não por vergonha, mas por profissionalismo. No hospital, eu era exemplo. Não deixaria que vissem fraqueza. Escolhi um conjunto de blazer azul marinho que realçava minha figura. Reinaldo odiava quando eu usava roupas que marcavam o corpo. Dizia que era vulgar para uma médica. Mais uma pequena vitória. No caminho para o hospital, parei na mesma padaria de sempre. Dona Conceição, a proprietária, me recebeu com seu sorriso maternal. "Doutora, o de sempre?" "Hoje não, Dona Conceição.
Hoje quero um croissant de chocolate e um cappuccino com chantilly. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Em 5 anos frequentando a padaria, eu sempre pedia pão integral e café preto, a dieta que Reinaldo aprovava. Mudanças fazem bem, ela comentou, preparando meu pedido. A senhora está radiante hoje. Obrigada. É um novo dia, não é mesmo? Saboreei cada mordida do croissant, cada gole do cappuccino. Eram pequenos prazeres que me foram negados por tanto tempo em nome de uma imagem que eu deveria manter. No hospital, mergulhei na rotina. 3 cirurgias agendadas, rounds com os residentes, uma palestra sobre novas técnicas de revascularização. O trabalho sempre foi meu refúgio, mas hoje era também minha afirmação. Durante o almoço, o Dr. Henrique, chefe da cirurgia geral, se aproximou. Odete, soube da situação. Se precisar de alguns dias. Obrigada, Henrique, mas o trabalho é exatamente o que preciso agora. Ele assentiu, compreensivo. Henrique passou por um divórcio difícil anos atrás. Entendia a necessidade de manter a normalidade. Só quero que saiba que tem todo o nosso apoio. E se ele aparecer por aqui, há uma ordem de restrição. Segurança já foi notificada. Ótimo! Cuidamos dos nossos, Odete. Nunca esqueça disso. A solidariedade dos colegas foi uma surpresa comovente. Durante todo o dia, recebi mensagens discretas de apoio, olhares compreensivos, gestos silenciosos de solidariedade. Descobri que muitos sabiam ou suspeitavam da situação, mas respeitavam minha privacidade para abordar o assunto. A última cirurgia do dia foi particularmente complexa. Um aneurisma de aorta abdominal em uma senhora de 65 anos. Enquanto trabalhava, minha mente entrou naquele estado de fluxo onde só existiam minhas mãos, os instrumentos e o desafio à frente. Belíssimo trabalho, doutora, comentou o anestesista quando finalizamos. Salvou mais uma vida hoje. Salvei mais uma vida. As palavras ecoaram enquanto eu me desparamentava. Mas a vida mais importante que salvei nas últimas 24 horas foi a minha própria. Eram quase 8 da noite quando finalmente deixei o hospital. O cansaço pesava, mas era diferente do esgotamento emocional que carregava há anos. Era o cansaço satisfeito de um dia produtivo. No caminho para casa, meu telefone tocou. Era minha melhor amiga Marina, que morava em Recife. Odete Cavalcante, sua danada. Por que fiquei sabendo por terceiros que você finalmente chutou aquele traste? Não pude evitar o riso. Marina, como você ficou sabendo? Ora, minha filha, Brasil é um ovo. A prima da minha vizinha trabalha no fórum e viu a ordem de restrição. Estou com tanta raiva de estar longe. Queria estar aí para comemorar. Não há o que comemorar, Marina. É só o fim de um ciclo. Fim de um ciclo, o caramba. É libertação. É renascimento. Você aguentou 10 anos aquele projeto de homem te diminuindo. Merece fogos de artifício. A energia contagiante de Marina me fez sorrir. Éramos amigas desde a faculdade. Ela foi minha dupla em anatomia. Conhecia cada detalhe sórdido do meu casamento. Como você está de verdade? Ela perguntou, a voz agora mais suave. Confusa, aliviada, assustada, forte, tudo ao mesmo tempo. Normal. Você passou por um trauma, Odete. Não minimize isso. Aquele canalha te agrediu física e emocionalmente por anos. Eu sei. Mas agora acabou. E a tal da Flávia? A influencer vagabunda? Recebeu intimação também. Uso indevido de bens alheios, cumplicidade em tentativa de extorsão. Bem feito. Sempre soube que Reinaldo tinha amante. O perfil é clássico. Critica sua esposa, chega tarde, gastos inexplicados. Mas você precisava descobrir sozinha. Conversamos por mais meia hora. Marina me fez prometer que aceitaria ajuda psicológica. Você é médica, sabe a importância da saúde mental. E que a visitaria assim que tudo se acalmasse. Quando cheguei em casa, a ausência de Reinaldo era palpável. Nenhum som de TV ligada no volume máximo, nenhum cheiro de cigarro que ele jurava ter parado de fumar, nenhuma energia negativa pairando no ar. Preparei um jantar leve,
salada grega com pão sírio, e comi na varanda observando as luzes da cidade. São Paulo pulsava lá embaixo, milhões de vidas entrelaçadas, cada uma com suas próprias batalhas. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Você vai pagar por isso. Ninguém humilha Reinaldo Silva e sai impune. Bloqueei imediatamente e encaminhei para Marcos. A ameaça não me assustava mais. Eram palavras vazias de um homem que perdeu o controle sobre sua vítima. Por volta das 10, decidi me deitar. Mas antes fiz algo que não fazia há anos. Acendi incensos de lavanda, coloquei música clássica suave, preparei a banheira com sais aromáticos. Enquanto a água quente envolvia meu corpo, permiti que as lágrimas finalmente fluíssem livremente. Não eram lágrimas de tristeza pelo fim do casamento, mas de luto pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pela mulher que deixei de ser para tentar salvar um relacionamento que nasceu doente. Chorei pelos filhos que não tive porque ele não estava pronto. Chorei pelas viagens que cancelei porque ele não aprovava. Chorei pelas amizades que perdi porque ele as considerava má influência. Mas, principalmente, chorei de alívio. O pesadelo havia terminado. A mulher que emergiu daquela banheira era diferente da que entrou. Mais leve, mais forte, mais inteira. Enrolada no roupão, sentei-me na penteadeira e observei meu reflexo. As marcas no pescoço já começavam a amarelar nas bordas. Em alguns dias sumiriam completamente. Mas as marcas internas, essas levariam mais tempo. Peguei meu diário, outro segredo que mantinha de Reinaldo, e comecei a escrever. Dia 1 da minha nova vida. Hoje expulsei meu agressor de casa e de minha vida. Sinto medo do desconhecido, mas maior que o medo é a esperança. Pela primeira vez em 10 anos, durmo sozinha por escolha, não por castigo. Amanhã o sol nascerá e eu estarei aqui para recebê-lo como mulher livre. Guardei o diário e me deitei. O silêncio do apartamento não era mais ameaçador. Era acolhedor, protetor. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, dormi sem medo. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções e burocracia. Reuniões com advogados, documentos para assinar, depoimentos para prestar. Marcos se mostrou incansável, cuidando de cada detalhe com precisão cirúrgica. A audiência preliminar está marcada para a próxima semana, ele informou durante um almoço de trabalho. Reinaldo contratou o Dr. Sérgio Lemos. Conhecia a reputação de Lemos, especialista em defender o indefensável, mestre em encontrar brechas legais. Não importa quem ele contrate, respondi com firmeza. As provas são incontestáveis. Concordo, mas prepare-se para a guerra suja. Lemos vai tentar destruir sua reputação, questionar sua saúde mental, qualquer coisa para enfraquecer o caso. Que tente. Passei 10 anos sobrevivendo a Reinaldo. Posso sobreviver a qualquer coisa. No hospital, a rotina seguia, mas pequenas mudanças eram perceptíveis. Eu sorria mais, conversava mais com os colegas, aceitava convites para happy hours que antes recusava. Foi numa dessas ocasiões que Dr. André, o novo cardiologista, se aproximou. Doutora Cavalcante, posso me sentar? Era jovem, talvez 35 anos, com um sorriso gentil e olhos que transmitiam genuíno interesse. Por favor, mas pode me chamar de Odete. André. Ele estendeu a mão. Ouvi dizer que você é a melhor cirurgiã vascular do hospital. Exagero. Desviei o elogio. Apenas faço meu trabalho. Modéstia não combina com competência. Ele sorriu. Assisti sua cirurgia do aneurisma semana passada. Impressionante. Conversamos por quase 1 hora sobre medicina, técnicas cirúrgicas, casos interessantes. Era refrescante ter uma conversa intelectual estimulante, sem segundas intenções aparentes. Odete, ele disse quando me levantei para ir embora. Gostaria de jantar comigo algum dia? Apenas 2 colegas conversando sobre medicina ou qualquer outro assunto. O convite me pegou desprevenida.
Meu reflexo imediato foi recusar. Reinaldo havia destruído minha confiança em homens, mas algo no olhar sincero de André me fez hesitar. Talvez. Me dê algum tempo? Todo o tempo que precisar. Ele sorriu compreensivo. Meu convite não tem prazo de validade. No caminho para casa, refleti sobre o encontro. Não estava pronta para outro relacionamento. Longe disso. Mas o simples fato de alguém demonstrar interesse respeitoso em mim como pessoa, não como posse, era reconfortante. A semana passou rapidamente entre cirurgias e preparativos legais. Na véspera da audiência, Marcos veio ao apartamento para uma última revisão. Você está preparada para vê-lo amanhã? Sim, respondi sem hesitar. Ele não tem mais poder sobre mim. Ótimo. Lembre-se. Respostas curtas e diretas. Não deixe Lemos te provocar. Mantenha a compostura. Marcos. Eu abro artérias para viver. Compostura sob pressão é minha especialidade. Naquela noite, dormi surpreendentemente bem. Nenhum pesadelo, nenhuma ansiedade paralisante. Apenas a certeza de que estava fazendo o certo. A manhã da audiência chegou cinzenta e chuvosa. Vesti meu melhor conjunto. Saia lápis preta, blusa de seda branca, blazer cinza. Profissional, séria, inabalável. Marcos me esperava na entrada do fórum. Pronta? Vamos acabar com isso. A sala de audiências era menor do que eu imaginava. Reinaldo já estava lá, sentado ao lado de seu advogado. Usava o terno cinza que eu havia escolhido para ele anos atrás. Tentativa patética de parecer respeitável. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Vi raiva, ressentimento, mas também algo novo. Medo. Ele finalmente entendia que havia perdido o controle. A juíza responsável era uma mulher de meia idade, doutora Carmen Lúcia, conhecida por sua rigidez em casos de violência doméstica. Estamos aqui para a audiência preliminar no caso Cavalcante versus Silva. Ela começou, a voz firme ecoando na sala. Vamos começar ouvindo a peticionária. Marcos se levantou e começou a apresentar nosso caso. As evidências eram esmagadoras. Áudios das ameaças, fotos das agressões, extratos bancários mostrando os desvios, depoimentos de testemunhas. Quando chegou a vez da defesa, Lemos tentou sua melhor performance. Meritíssima! Meu cliente foi vítima de um mal-entendido. O que a doutora Cavalcante classifica como agressão foi apenas uma discussão acalorada entre cônjuges. Uma discussão que deixou marcas físicas documentadas? A juíza interrompeu, folheando as fotos. Marcas que podem ter sido auto-infligidas. Objeção. Marcos se levantou. Isso é ultrajante e sem fundamento. Concordo. A juíza bateu o martelo. Dr. Lemos, atenha-se aos fatos. A audiência prosseguiu por 2 horas. Cada tentativa de Lemos de desacreditar as provas era rebatida por Marcos com precisão cirúrgica. Quando finalmente fui chamada para depor, levantei-me com confiança. Doutora Cavalcante, a juíza se dirigiu a mim. Pode relatar os eventos do dia 23 de agosto? Respirei fundo e comecei. Cada palavra saía clara, cada detalhe preciso. Não desviei o olhar, não gaguejei, não demonstrei fraqueza. Quando descrevi as ameaças de morte, vi Reinaldo afundar na cadeira. A senhora teme por sua segurança? A juíza perguntou. Sim, meritíssima. Por isso, a ordem de restrição é essencial. Lemos tentou me desestabilizar durante o interrogatório. Doutora, não é verdade que a senhora sempre teve ciúmes do sucesso profissional do meu cliente? Não. Sempre apoiei a carreira de Reinaldo, mesmo quando ele usava meus contatos familiares para conseguir promoções. E quanto ao dinheiro da herança, não havia um acordo tácito de compartilhamento? Nunca. O dinheiro foi deixado especificamente em meu nome por meus pais. Reinaldo não tinha direito algum sobre ele. Mas durante 10 anos de casamento. Durante 10 anos de casamento, eu paguei todas as despesas da casa com meu salário enquanto ele gastava o dele e o meu com sua amante. Cortei, cansada dos rodeios.
O silêncio na sala foi eloquente. Lemos tentou mais algumas investidas, mas cada uma foi rebatida com fatos e provas. Quando voltei ao meu lugar, Marcos apertou discretamente minha mão em aprovação. A juíza levou apenas alguns minutos para decidir. Baseada nas evidências apresentadas, mantenho a ordem de restrição e determino o bloqueio imediato de todos os bens do Sr. Silva até conclusão da investigação sobre apropriação indébita. A Sra. Cavalcante tem direito exclusivo sobre a residência e todos os bens em seu nome. Audiência de divórcio marcada para daqui a 30 dias. Sr. Silva, qualquer violação da ordem resultará em prisão imediata. Caso encerrado. O martelo bateu, selando minha vitória. Reinaldo se levantou abruptamente, o rosto vermelho de raiva, mas Lemos o segurou pelo braço, sussurrando algo em seu ouvido. Quando saímos da sala, permiti-me um momento de satisfação. A justiça, mesmo que tardia, havia sido feita. Você foi brilhante. Marcos me abraçou. Seus pais estariam orgulhosos. Obrigada, Marcos, por tudo. Ainda não acabou. Temos o divórcio pela frente. Mas o pior já passou. No estacionamento, enquanto procurava as chaves do carro, senti uma presença atrás de mim. Me virei rapidamente, o coração acelerado. Era André, o cardiologista. Desculpe. Ele levantou as mãos em sinal de paz. Não queria assustar. Vim fazer uma perícia e vi você saindo. Está tudo bem? Respirei aliviada. Sim, só um pouco tensa. Audiência. Imagino. Olha, sei que o momento não é ideal, mas... Aquele jantar ainda está de pé. Quando você estiver pronta. Olhei para aquele homem gentil, com seu sorriso sincero e olhos preocupados, e senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Que tal um café primeiro? Sugeri. Algo mais leve? O rosto dele se iluminou. Perfeito. Quando? Sábado? Tem uma cafeteria nova perto do Ibirapuera que quero conhecer. Às 3? Às 3. Trocamos números e nos despedimos. Enquanto dirigia para casa, me permiti um pequeno sorriso. Não era um compromisso romântico. Era apenas café entre colegas. Mas era um começo. Um símbolo de que a vida continuava, de que Reinaldo não havia destruído minha capacidade de confiar e me conectar com pessoas. O resto da semana passou em relativa tranquilidade. As cirurgias fluíam com precisão renovada. Os pacientes comentavam que eu parecia mais leve, mais presente. Era verdade. Sem o peso constante da ansiedade doméstica, eu podia me dedicar inteiramente ao trabalho que amava. Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Odete? É Flávia. Quase desliguei imediatamente, mas algo na voz dela, a ausência da arrogância usual, me fez pausar. O que você quer? Eu queria pedir desculpas e avisar uma coisa. Estou ouvindo. Reinaldo está planejando algo. Ouvi ele conversando com uns caras estranhos sobre dar um susto em você. Achei que deveria saber. Por que está me contando isso? Um suspiro longo do outro lado da linha. Porque você estava certa, sobre tudo. Assim que o dinheiro acabou, ele mostrou quem realmente é. Tentou me bater também. Eu entendo agora pelo que você passou. Vou notificar a polícia. Obrigada pelo aviso. Odete? Sinto muito. Por tudo. Desliguei sem responder. Não tinha perdão para dar. Não ainda. Mas apreciava o aviso. Liguei imediatamente para Marcos, que acionou as autoridades. Naquela noite, uma viatura ficou estacionada em frente ao prédio. Exagero? Talvez. Mas eu não subestimaria mais a capacidade de violência de Reinaldo. Sábado chegou ensolarado e quente. Escolhi um vestido leve de linho azul. Nada muito formal, mas elegante. Apliquei uma maquiagem suave e, pela primeira vez em anos, usei o perfume que Reinaldo dizia ser forte demais. A cafeteria era um lugar charmoso, com plantas pendentes e música suave. André já estava lá, vestindo jeans e uma camisa polo que realçava seus olhos verdes. Você está linda, ele disse ao se levantar para me cumprimentar. Obrigada,
Você também está ótimo. Pedimos nossos cafés. Um cappuccino para mim, um expresso para ele. E nos sentamos numa mesa próxima à janela. Então, ele começou mexendo o café distraidamente. Como está sendo voltar a ser Odete Cavalcante? A pergunta me surpreendeu pela perspicácia. É exatamente isso, admiti. Estou redescobrindo quem sou sem o sobrenome Silva. Deve ser libertador e assustador ao mesmo tempo. Você fala como quem tem experiência. Ele sorriu tristemente. Divorciei há 3 anos. Não foi violento como sua situação, mas também foi difícil reconstruir minha identidade depois. Conversamos por horas, sobre divórcios e recomeços, sobre medicina e paixões, sobre livros e viagens. André era culto sem ser pedante, engraçado sem forçar, atencioso sem ser invasivo. Sabe o que mais senti falta durante meu casamento? Confessei já no terceiro café. De conversas assim, inteligentes, estimulantes, sem agenda oculta. Reinaldo não conversava com você? Reinaldo falava para mim, não comigo. Havia uma diferença fundamental. Quando finalmente olhei o relógio, me surpreendi ao ver que haviam se passado 4 horas. Meu Deus, tomei sua tarde toda! Pelo contrário, ele sorriu. Foi a melhor tarde que tive em meses. Podemos repetir? Gostaria disso. Ele insistiu em me acompanhar até o carro. Enquanto caminhávamos, notei um carro preto parado do outro lado da rua com alguém dentro. Paranoia? Provavelmente, mas os avisos de Flávia ecoavam em minha mente. Tudo bem? André notou minha atenção. Sim, só. Cautelosa. Ele seguiu meu olhar e entendeu. Quer que eu siga você até em casa, só para garantir? A oferta me tocou. Não precisa. Tenho segurança no prédio. Mas obrigada. Odete. Ele tocou gentilmente meu braço. Sei que é cedo. Sei que você está passando por muita coisa. Mas quero que saiba que não tenho pressa. Podemos ser amigos primeiro pelo tempo que você precisar. Eu gostaria disso. Respondi sinceramente. Amigos. Voltei para casa com o coração leve. O carro preto não me seguiu. Paranoia mesmo. Mas mantive a vigilância. Os próximos dias trouxeram uma nova rotina. Trabalho intenso no hospital, preparativos para o divórcio com Marcos, cafés ocasionais com André que se tornaram jantares leves, sempre respeitosos, sempre confortáveis. Numa terça-feira chuvosa, enquanto operava uma fístula arteriovenosa, recebi a notícia que mudaria tudo. Doutora. A enfermeira circulante se aproximou. Tenho uma ligação urgente do Dr. Marcos. Estou no meio da cirurgia. Pode anotar o recado? Ele disse que é sobre seu ex-marido, que ele foi preso. Minhas mãos não tremeram. Continuei a sutura com a mesma precisão de sempre. Mas por dentro, algo se acalmou. Um medo que nem sabia que carregava se dissipou. Após a cirurgia, liguei para Marcos. O que aconteceu? Reinaldo tentou invadir o apartamento de madrugada. O porteiro noturno o viu e chamou a polícia. Ele estava alcoolizado, violou a ordem de restrição. Vai ficar detido até a audiência de divórcio. E Flávia estava certa então. Ele estava planejando algo. Aparentemente, a polícia encontrou ferramentas de arrombamento no carro dele. Odete, isso muda tudo. Com essa violação, o divórcio será muito mais rápido e favorável a você. Era o fim. O verdadeiro fim. Reinaldo havia selado seu próprio destino com sua obsessão doentia. Obrigada por me avisar, Marcos. Odete, você está bem? Pensei por um momento. Estou ótima, aliviada, livre. E era verdade. Pela primeira vez desde aquela manhã fatídica de agosto, eu me sentia completamente segura. A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital. O apoio dos colegas foi avassalador. Flores anônimas na minha sala, bilhetes de apoio, abraços silenciosos nos corredores. André apareceu no final do expediente com uma garrafa de champanhe. Achei que deveríamos comemorar, ele disse, meio sem jeito. Se não for inapropriado. É perfeito. Peguei 2 taças da gaveta. Absolutamente perfeito.
Brindamos ali mesmo, em minha pequena sala com vista para o estacionamento do hospital. Não era glamouroso, mas era real. Ao futuro, ele propôs. Ao presente, corrigi. O futuro cuidará de si mesmo. As semanas seguintes passaram num borrão. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Reinaldo, tentando reduzir a pena, aceitou todos os termos. Fiquei com o apartamento, com minha herança intacta, com minha dignidade restaurada. No dia em que os papéis foram assinados, fiz algo simbólico. Raspei Silva da placa da minha sala no hospital. Doutora Odete Cavalcante. Apenas isso. Apenas eu. A vida foi se reorganizando em novos padrões. Café da manhã sozinha tornou-se momento de meditação. Noites livres viraram oportunidades para reconectar com velhas amizades. Fins de semana se encheram de atividades que sempre quis fazer. Aulas de pintura, yoga, viagens curtas. André permaneceu uma presença constante e reconfortante. Nossa amizade evoluiu naturalmente, sem pressão, sem expectativas. Numa noite, após um concerto no Municipal, ele me beijou suavemente. Foi diferente de tudo que conheci, gentil, respeitoso, questionador. Um pedido, não uma demanda. Desculpe, ele se afastou. Foi cedo demais? Não, respondi, surpreendendo a mim mesma. Foi no tempo certo. Não nos tornamos um casal imediatamente. Construímos algo sólido, tijolo por tijolo, baseado em respeito mútuo e admiração genuína. Ele entendeu meus traumas, respeitou meus limites, celebrou minhas vitórias. 6 meses após o divórcio, recebi uma carta de Reinaldo da prisão. Quase joguei fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Era um pedido de perdão. Páginas e páginas de justificativas, culpando a infância difícil, o alcoolismo do pai, a pressão do trabalho. No final, um PS. Sei que não mereço, mas se pudesse retirar as queixas. Joguei a carta no lixo. Perdoar não significava esquecer, e certamente não significava permitir que ele voltasse a fazer mal a outras mulheres. A vida continuou. Fui promovida a chefe do departamento de cirurgia vascular. Comprei móveis novos para o apartamento, pintei as paredes de cores alegres, enchi os espaços de plantas e arte. Criei um lar verdadeiro. Numa manhã de domingo, 1 ano após aquele café da manhã fatídico, preparei a mesma refeição. Pão com chia, ovos cozidos, suco de laranja. Mas desta vez, preparei com amor, para mim mesma. Sentei à mesma mesa, no mesmo lugar, mas tudo era diferente. O sol entrava pela janela iluminando um espaço transformado. Não havia tensão no ar, não havia medo do que o dia traria. Meu telefone tocou. Era André. Bom dia, linda. Ainda de pé para o almoço com meus pais? Claro, estou ansiosa para conhecê-los. Eles também. Minha mãe não para de perguntar sobre a médica que salvou o coração do filho dela. Ri. Era bom ter alguém que me via como salvadora, não como propriedade. Dramático como sempre. Você adora. E eu adorava mesmo. Adorava a leveza, o humor, o respeito. Adorava construir algo saudável com alguém que me via como igual. Terminei meu café sem pressa. Lavei os pratos ouvindo música. Tomei um banho longo. Escolhi um vestido florido que Reinaldo teria odiado. Antes de sair, parei em frente ao espelho do hall. A mulher que me encarava de volta era irreconhecível comparada àquela de 1 ano atrás. Os olhos brilhavam, a postura era ereta, o sorriso genuíno. Você conseguiu, disse ao meu reflexo. Você sobreviveu e floresceu. O interfone tocou. André havia chegado. Subindo! Ele anunciou animado. Abri a porta e o esperei. Quando ele apareceu, carregando um buquê de girassóis, minhas flores favoritas que Reinaldo achava bregas, meu coração se encheu de gratidão. Pronta para conhecer a família maluca dos Monteiros? Ele perguntou, me entregando as flores. Pronta para qualquer coisa, respondi com sinceridade. E era verdade. Depois de sobreviver a Reinaldo, depois de reconstruir minha vida do zero, depois de redescobrir minha força, eu estava pronta para qualquer desafio que a vida trouxesse.
Tranquei a porta do apartamento, meu lar, meu santuário, e segui pelo corredor de mãos dadas com André. Não como propriedade, não como posse, mas como parceira, como igual. No elevador, ele apertou minha mão gentilmente. Obrigado, ele disse de repente. Pelo quê? Por confiar novamente, por se permitir ser feliz, por escolher construir algo novo em vez de se fechar. Obrigado a você, respondi, por me mostrar que nem todos os homens são iguais, por respeitar meu tempo e meu espaço, por me ver como sou, não como acha que deveria ser. As portas do elevador se abriram para o hall do prédio. Seu José acenou da portaria, o sorriso aprovador no rosto. Bom dia, doutora! Doutor André? Bom dia, seu José. Saímos para o sol de São Paulo, para o caos organizado da cidade que nunca dorme. Mas eu carregava minha paz interior, construída com sangue, suor e lágrimas, mas sólida como as fundações de um arranha-céu. No carro, enquanto André navegava pelo trânsito contando histórias engraçadas sobre seus pais, refleti sobre a jornada. 1 ano antes, eu era prisioneira em minha própria vida. Hoje, era a arquiteta do meu destino. O celular vibrou. Uma mensagem de Marina. Vi as fotos que você postou. Está radiante! Que orgulho da minha amiga guerreira! Sorri. Guerreira. Sim, eu era uma guerreira. Lutei a batalha mais difícil, contra o medo, contra a manipulação, contra a violência, e venci. O que foi? André perguntou, notando meu sorriso. Nada. Só gratidão. Pelo que especificamente? Por estar aqui, por estar viva, por estar livre. Ele pegou minha mão e beijou suavemente. Você merece tudo isso e muito mais. E pela primeira vez na vida, eu acreditei. Merecia sim. Merecia amor verdadeiro, respeito, parceria. Merecia manhãs tranquilas e noites em paz. Merecia escolher meu próprio caminho. O resto do dia foi perfeito em sua simplicidade. Os pais de André me receberam com calor genuíno. A mãe dele, Dona Teresa, me abraçou como se me conhecesse há anos. André nos contou tudo. Ela sussurrou em meu ouvido. Você é ainda mais forte do que ele descreveu. O almoço foi regado a risadas, histórias embaraçosas da infância de André e comida caseira que aqueceu mais que meu estômago. Aqueceu minha alma. Observando aquela família funcional, amorosa, respeitosa, entendi o que havia moldado André e agradeci silenciosamente por existirem homens criados para amar, não para possuir. No caminho de volta, passamos em frente ao fórum onde tudo havia sido decidido. Parecia uma vida atrás. Quer parar para tomar um sorvete? André sugeriu, apontando para uma sorveteria italiana. Quero. Era outro ato de rebeldia tardia. Reinaldo me proibia sorvete, dizia que me faria engordar. Pedi 2 bolas, chocolate belga e pistache, e saboreei cada colherada. Você fica linda comendo sorvete, André comentou. Fico linda sendo eu mesma. Corrigi. Isso também. O dia terminou na varanda do meu apartamento, assistindo o pôr do sol tingir São Paulo de dourado. André havia ido embora após me deixar em casa, sempre respeitoso, nunca presumindo. Sozinha com meus pensamentos, fiz um balanço. Em 1 ano, havia perdido um marido abusivo, mas ganhado a mim mesma. Havia perdido uma vida de aparências, mas ganhado autenticidade. Havia perdido o medo e ganhado coragem. O telefone tocou. Era Patrícia, de Londres. Oi, mana! Como foi o almoço? Contei tudo em detalhes. Ela ouvia, comentava, ria nos momentos certos. Estou tão feliz por você, ela disse quando terminei. Mamãe e papai estariam tão orgulhosos de ver você assim. Acho que eles sabem, respondi olhando para o céu. De alguma forma eles sabem. Conversamos por mais 1 hora. Ela me contou sobre o trabalho, sobre o namorado inglês que queria apresentar, sobre os planos de visitar no Natal. Quando desliguei, a noite havia caído completamente. As luzes da cidade brilhavam como um mar de estrelas terrestres.
Em algum lugar lá fora, Reinaldo cumpria sua pena, pagando pelo mal que causou. Mas eu não pensava mais nele com raiva, apenas com indiferença. Ele era passado, eu era presente e futuro. Preparei um chá de camomila e me acomodei no sofá com um livro, outro luxo que me foi negado por anos. Reinaldo dizia que romances eram perda de tempo, mas eu amava me perder em outras histórias, outros mundos, outras vidas. Por volta das 10, recebi uma mensagem de André. Obrigado pelo dia maravilhoso. Meus pais adoraram você. Durma bem e sonhe com coisas lindas. Respondi com um emoji de coração, simples mas verdadeiro. Antes de dormir, fiz meu ritual noturno de gratidão. Agradecer por 3 coisas do dia. Hoje era fácil. Gratidão pela família acolhedora de André, pelo sorvete sem culpa, pela liberdade de ler até tarde. Deitei na cama espaçosa, esparramei-me pelo espaço todo e sorri. Cada noite sozinha não era mais solidão, era escolha. Cada manhã não era mais apreensão, era possibilidade. Fechei os olhos e, antes de adormecer, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais permitiria que alguém diminuísse minha luz. Nunca mais aceitaria migalhas quando merecia o banquete completo. Nunca mais seria prisioneira quando nasci para voar. O sono veio suave, sem pesadelos, sem sobressaltos. Apenas paz. E assim, naquela cama que já não guardava memórias ruins, naquele apartamento que já não era prisão, naquela vida que já não era sobrevivência, eu descansei. Doutora Odete Cavalcante, cirurgiã, sobrevivente, mulher livre. A história continuaria, com desafios, alegrias, talvez até novo amor. Mas o capítulo mais difícil havia sido vencido. O monstro havia sido derrotado. A princesa havia salvado a si mesma. E todos os dias, ao preparar meu café da manhã em paz, eu celebraria essa vitória. Não com fogos de artifício ou fanfarra, mas com a quieta satisfação de quem reconquistou o direito de existir plenamente. Reinaldo tentou me quebrar, mas como uma veia que encontra rotas alternativas quando bloqueada, eu encontrei novos caminhos, mais fortes, mais saudáveis, mais verdadeiros. E foi assim que, durante um café da manhã, contei ao meu marido que não lhe daria nenhum milhão. E foi assim que, ao invés de me jogar da varanda, voei. Voei para longe do medo, da opressão, da violência. Voei para perto de mim mesma. E descobri que minhas asas, embora machucadas, eram mais fortes do que jamais imaginei. A vida, afinal, sempre encontra um jeito. E eu encontrei o meu. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!